Olá, tudo bem? Professor Tadeu aqui com a disciplina Teoria das Organizações. Hoje iremos para a aula 2, parte um, onde trataremos da teoria comportamental. E esta aula, ela tem como objetivo conhecer as necessidades humanas para compreender o comportamento humano, bem como a motivação como meio para melhorar a qualidade de vida das organizações. E como tópico desta aula, teremos a teoria comportamental, as necessidades de Maslow. Pois bem, trataremos da teoria comportamental. A teoria comportamental da administração, ela também é conhecida como teoria behaviorista, em função da palavra em inglês behavior, que significa comportamento ou conduta. E essa nova teoria, ela coloca uma nova direção e um novo enfoque dentro da teoria da administração. E a abordagem das ciências do comportamento, ao estudar a motivação humana, ela define novos estilos de administração e caracteriza as organizações como sistema cooperativo e sistemas de decisões. Então, assim, a teoria comportamental, ela vai se preocupar com processos organizacionais, com o comportamento das pessoas na organização e com o comportamento organizacional como um todo, né? Então vai ser como se fosse uma fusão das teorias humanas e teorias clássicas, né? Um aperfeiçoamento dessas teorias. Pensando nisso, essa unidade ela vai abordar um estudo do comportamento humano por meio das contribuições da pirâmide das necessidades de Maslow, dos fatores de Heisenberg e da teoria dos dois fatores de MacGregor, bem como os sistemas de Likert. Então, vamos partir do aspecto histórico para que possamos compreender melhor esta teoria, certo? Então, assim, a teoria comportamental da administração, ou teoria behaviorista, ela surge no final da década de 40, como uma redefinição dos conceitos anteriores, né, das teorias anteriores. E ela surge como uma forte crítica à teoria das relações humanas. Com a publicação do livro chamado O Comportamento Administrativo, de Herbert Alexander Simon, nos Estados Unidos. Isso se deu em 1945 e vai marcar o início da teoria comportamental, onde essa teoria ela dá ênfase ao comportamento das pessoas dentro do contexto organizacional. Então, a teoria comportamental ela vai representar um desdobramento da teoria das relações humanas. Porém, ela vai estar reformulada com alguns conceitos reformulados dos quais discordavam, né, da teoria anterior. Pois, para a teoria comportamental, os líderes, né, os chefes, os administradores, eles devem conhecer as necessidades das pessoas para poder compreender o comportamento humano e motivar esses funcionários. A teoria comportamental, ela vai introduzir ainda a ideia do homem administrativo, um homem que procura uma maneira possível para fazer algo e não a maneira ideal e excelente de realizar. E Alberto Chiavenato, como eu já havia anunciado ele antes, né, um importante teórico e conhecedor da administração, ele vai conceituar o homem administrativo da seguinte maneira, onde ele diz: o homem administrativo ele procura a maneira satisfatória de realizar as atividades e não a maneira ótima. Contenta-se com aquilo que está ao seu alcance, o que pode ser feito dentro de suas possibilidades. Ao tomar uma decisão, o homem administrativo ele não procura a melhor decisão, mas sim aquela adequada para o momento. Temos também as novas propostas trazidas pela teoria comportamental. Então, assim,
Nos primórdios da teoria comportamental, Chester Bernard ele defende que as pessoas não atuam isoladamente, mas por meio de interações com outras pessoas, para poderem juntas alcançar seus objetivos. Então, assim, nas relações sociais, as pessoas se influenciam mutuamente. É isso que ele quer dizer, dessa influência, dessa interação entre as pessoas. Com isso, a gente pode ter o seguinte, que uma organização de sistemas sociais racionais somente existem quando ocorre conjuntamente alguns aspectos, como interação entre duas ou mais pessoas, desejo e disposição para a cooperação, finalidade de alcançar um objetivo comum. Sendo assim, a cooperação, né, que é um conceito que vai surgir nessa teoria, ele é um elemento essencial da organização e varia de pessoa para pessoa. Pois bem, então, com isso, a gente pode entender que a contribuição de cada pessoa para o alcance do objetivo comum ele é variável e depende do resultado da satisfação e insatisfação obtidas realmente ou percebidas imaginariamente pelas pessoas como resultado de sua cooperação. Chiavenato, mais uma vez o Chiavenato, ele vai conceituar a cooperação como sendo fruto da decisão de cada pessoa em função dessas satisfações e vantagens pessoais. Daí a necessidade de buscar incentivos à cooperação. Então, como você pode perceber, nós temos alguns conceitos que em teorias anteriores a gente já não via, né? E um deles é a cooperação, né? Então, assim, percebeu-se que para essa teoria, o administrador ele precisa conhecer as necessidades humanas. Para quê? Para melhor compreender o comportamento humano. E ele utilizar essas motivações humanas como um poderoso meio para melhorar a qualidade de vida dentro das organizações. Então, gente, para analisar como as pessoas se comportam, é importante que você conheça os estudos da motivação humana. É um estudo importante, crucial e auxilia no resultado final das organizações. E para isso, nós vamos ver algumas teorias de importantes teóricos que foram cruciais, foram importantes para entender o estudo da motivação. Uma delas, e bem clássica, é a teoria das necessidades de Maslow. Abraham Maslow. Ele era um psicólogo e consultor americano que certa vez, ele apresentou uma teoria, né, que ele chamou teoria da motivação. E segundo essa teoria que ele descreveu, as pessoas possuíam necessidades, né, as necessidades humanas, e essas necessidades elas estavam dispostas em níveis, como se fosse uma hierarquia de importância e influência. Por isso que ele batizou essa teoria de hierarquia das necessidades, por conta desses níveis, né, níveis de necessidades. Então, vamos ver esses níveis por meio de um gráfico, né, de uma figura, onde poderemos visualizar essas necessidades e o seu grau de importância nessa pirâmide definida por Maslow. Então, como vocês podem ver, a hierarquia das necessidades de Maslow, disposta nessa pirâmide, nós vamos ter aqui as necessidades dispostas em 5 níveis, e esses 5 níveis são divididos em 2 grupos. O primeiro grupo é conhecido por ele, né, batizado por ele como necessidades primárias, que é composto pelas necessidades fisiológicas, necessidades de segurança
E mais acima da pirâmide nós teremos um outro grupo, né? Um outro grupo que é o grupo das necessidades secundárias, que compreende as necessidades sociais, de estima e autorrealização. Vamos aqui detalhar cada uma dessas necessidades para que possamos entendê-las melhor. Primeiramente, vamos aqui às necessidades fisiológicas, que elas estão relacionadas com alimentação, sono, repouso, de abrigo e de outras necessidades bem básicas do ser humano. Então, esse grupo de necessidades, ele tem a ver com a sobrevivência do indivíduo e com a preservação da espécie, certo? Por isso, o nome necessidades fisiológicas. E vamos ter as necessidades de segurança, que como o próprio nome ele diz, estão associadas à segurança, estabilidade, busca de proteção contra ameaça, privação ou fuga do perigo, né, as necessidades de segurança. E vamos ter também as necessidades um pouco mais acima, né, as necessidades sociais, que estão relacionadas à associação, participação, aceitação por parte de companheiros, a troca de amizades, o afeto e o amor. Então, esses são características, né, relacionadas às necessidades sociais. Mais acima, né, teremos as necessidades de estima, que estão associadas com a maneira pela qual você se vê e se avalia. Envolve a autoapreciação, a autoconfiança, necessidade de aprovação social, porque o indivíduo ele precisa dessa necessidade de aprovação. Ou seja, a gente precisa muitas vezes ser elogiados, né, em alguns casos, para a gente poder manter a nossa motivação. Respeito, status, prestígio, consideração. E temos também uma necessidade que muitas vezes, né, a maioria das pessoas elas não conseguem, né, segundo Maslow, atingir essas necessidades, que é a necessidade que está lá na ponta da pirâmide, que é a necessidade de autorrealização, que elas estão relacionadas às necessidades humanas mais elevadas, que estão bem mesmo lá no topo, que é a necessidade de cada pessoa realizar o seu próprio potencial e de autodesenvolver-se. Esse autodesenvolvimento ele é contínuo, ele não estagna com o tempo. Então isso se você será constantemente testado e desenvolvido, certo? Então, temos aí essas necessidades, né, que o Maslow ele propôs e que ainda hoje elas são válidas e são observadas em estudos relacionados ao comportamento humano. Então, assim, além dos 5 conjuntos de necessidades, Maslow ele também identificou que as necessidades fisiológicas, de segurança, sociais e estima, elas são necessidades de deficiência por surgirem devido a algum tipo de privação. Ou seja, satisfazer essas necessidades é importante para evitar sentimentos ou consequências desagradáveis. Já o nível mais alto da pirâmide de Maslow estão as necessidades de crescimento, chamada de necessidade de autorrealização. Essas necessidades não resultam da falta de algo, mas sim do desejo de crescer como ser humano. Deu para entender a diferença? As necessidades básicas, elas resultam da falta de algo, né? Como se estivesse faltando algo para o indivíduo. Já as necessidades do nível mais elevado da pirâmide, de estima e autorrealização, são justamente o desejo de crescer do ser humano. Por exemplo, ele observou que para alguns indivíduos a necessidade de estima é mais importante que a necessidade de amor. Já para outras pessoas, a necessidade de realização criativa
pode superar até mesmo as necessidades mais básicas. Ou seja, não é preciso seguir aquela ordem hierárquica, não, né? Segundo ele. Já nas empresas, as necessidades fisiológicas são atendidas através de salário, cesta básica, vale transporte, vale alimentação e vale refeição. Então, segundo ele, as necessidades fisiológicas elas vêm em primeiro lugar na busca pela satisfação humana, necessidades de segurança e de proteção. Então, assim, à medida que avançamos na hierarquia das necessidades de Maslow, os requisitos eles se tornam mais complexos. Nesse segundo nível, nós temos as necessidades de segurança e de proteção. Então, assim, segundo Maslow, as pessoas elas querem controle e ordem em suas vidas. Portanto, a necessidade de segurança e proteção constitui uma prioridade na satisfação humana. Ou seja, as necessidades que compõem esses grupos são a segurança financeira, saúde, bem-estar, segurança contra acidentes, né? Então, essa questão da segurança do indivíduo. Então, assim, no meio, né, no ambiente organizacional, essa necessidade de segurança, ela se configura como um emprego estável, um plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, previdência privada. Então, assim, são exemplos de ações motivadas pelas necessidades de segurança e proteção. As necessidades sociais. As necessidades sociais, na hierarquia de Maslow, incluem coisas como aceitação e pertencimento. Nesse nível, as necessidades de relacionamentos emocionais impulsionam o comportamento humano. Temos exemplos dessas necessidades como a amizade, os relacionamentos amorosos, família, grupos sociais, grupos comunitários, igrejas e organizações religiosas. Já nas organizações, essas necessidades sociais elas podem ser supridas como um ambiente com relacionamentos saudáveis, confraternizações, eventos internos, convênios ou ações sociais. Maslow ele afirma que as pessoas elas procuram superar sentimentos e sentimentos de solidão e alienação, participando de atividades em grupo. A estima. No quarto nível da pirâmide de Maslow está a necessidade de apreciação e respeito. Quando as necessidades dos três níveis inferiores são satisfeitas, as necessidades de estima elas começam a desempenhar um papel mais dominante na motivação das pessoas. E nesse ponto, torna-se cada vez mais importante ganhar respeito e apreciação dos outros. As pessoas elas têm necessidade, né, nós seres humanos, né, nós temos a necessidade de realizar as coisas e em seguida ter os seus esforços reconhecidos. Pois é, quem é que não gosta de receber um elogio, um parabéns por uma atividade desempenhada? Né? Isso é crucial para o bom desenvolvimento das pessoas. E além da necessidade de sentimentos de realização e prestígio, as necessidades de estima, elas incluem autoestima e valor pessoal. Então, assim, as pessoas, elas precisam sentir que são valorizadas pelos outros e terem a sensação que estão contribuindo para o mundo. Isso é muito importante. Autorrealização. No topo da pirâmide de Maslow, estas são as necessidades de autorrealização. De acordo com ele, o que um homem pode ser, ele deve ser. A autorrealização é a necessidade de que uma pessoa ela pode fazer aquilo que ela acha que deve fazer e da melhor forma. Em outras palavras, significa que a pessoa tem propósito naquilo que faz, tem um objetivo.
E as pessoas autorrealizadas, elas são autoconscientes e buscam seu crescimento pessoal e profissional. Elas são menos preocupadas com as opiniões dos outros e se interessam mais em realizar o seu potencial. E assim, portanto, nesse nível, estão agrupadas as necessidades de satisfação própria, de crescimento, de aprendizado, criatividade, espontaneidade e aceitação. E nas empresas, os líderes, eles podem atender essas necessidades de autorrealização. De que forma? Mostrando a importância do trabalho individual para a organização e delegando, né? Delegando as tarefas conforme os talentos e os desejos das pessoas. Essa mesma teoria de Maslow, ela propõe alguns aspectos bem importantes, né? Então, esses aspectos, eles são cruciais para a mudança de nível de necessidades proposta por ele. Vejamos alguns desses aspectos. Ele vai dizer o seguinte, que somente quando um nível inferior de necessidades está satisfeito ou adequadamente satisfeito, né, ou é atendido, é que o nível imediatamente mais elevado ele surge no comportamento. O que é que ele quer dizer com isso? Que para uma necessidade, uma necessidade de nível mais alto, ela ser atingida, é crucial que aquela necessidade de nível mais baixo ela seja atendida. Então, por exemplo, se eu satisfaço a minha necessidade física, né, minhas necessidades físicas e minhas necessidades de segurança, então, segundo ele, a necessidade social, né, de respeito, de consideração dos colegas, ela passa a vigorar, eu passo a ter essa necessidade, né? Então, essas necessidades, elas têm que estarem satisfeitas para que outras possam surgir, tá certo? Outra, nem todas as pessoas conseguem chegar ao topo da pirâmide das necessidades, que foi aquilo que eu falei. Nem todas as pessoas elas conseguem se autorrealizar, porque essa questão da autorrealização é algo muito individual, né? Nem todas as pessoas conseguem alcançar um objetivo subjetivo seu, né? Um objetivo que almeja em algum momento da sua vida. Quando as necessidades mais baixas estão razoavelmente satisfeitas, as necessidades localizadas nos níveis mais elevados começam a dominar o comportamento. Contudo, quando a necessidade de nível mais baixo deixa de ser satisfeita, ela volta a predominar no comportamento, gerando tensão no organismo. Foi aquilo que falamos anteriormente. Ele vai dizer também que cada pessoa possui sempre mais de uma motivação, que toda necessidade está intimamente ligada com o estado de satisfação ou insatisfação de outras necessidades. Seu efeito sobre o organismo é sempre global e nunca isolado. Ele vai falar também que qualquer comportamento motivado é um canal pelo qual muitas necessidades fundamentais podem ser expressas ou satisfeitas conjuntamente. E mais, qualquer frustração ou possibilidade de frustração de certas necessidades passa a ser considerada ameaça psicológica. Então, essa ameaça é que produz as reações gerais de emergência no comportamento humano. Então, esses são assim, alguns pontos bem interessantes, né? Vejamos então algumas críticas associadas à teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. Essa teoria de Maslow ela se tornou muito popular, tanto dentro quanto fora da psicologia.
em particular em áreas como a educação e os negócios. Essas áreas elas foram muito influenciadas por essa teoria. É que, embora seja muito utilizado os conceitos de Maslow, também recebe algumas críticas bem contundentes. Vejamos quais são. As necessidades, elas não necessariamente seguem a hierarquia, que apesar da maioria das pesquisas apoiarem os conjuntos de necessidades descritos por Maslow, elas não conseguiram fundamentar a ideia de uma hierarquia de necessidades. E em um estudo recente, feito em 2011, com mais de 60 mil participantes, alguns pesquisadores eles relataram que havia pouca evidência sobre a ordem dessas necessidades sugeridas por Maslow. E assim, para eles, a hierarquia ela parece ser mais um guia aproximado do que uma regra escrita. Por exemplo, as pessoas que vivem na pobreza, elas podem ter problemas para satisfazer suas necessidades de alimento e de segurança. No entanto, esses indivíduos eles relataram a necessidade de se sentirem amados e apoiados pelas pessoas ao seu redor. Pois é, como você pode observar, mesmo essas pessoas não tendo as necessidades básicas, de segurança e fisiológicas satisfeitas, elas possuem outras necessidades, como necessidades de afeto a serem satisfeitas. E assim, tais resultados dessas pesquisas, eles sugerem que, embora essas necessidades elas possam ser poderosas, motivadoras do comportamento humano, elas não assumem necessariamente a forma hierárquica descrita por Maslow, como se fosse uma escadinha. E embora Maslow ele tenha apresentado suas necessidades em uma hierarquia, ele também reconheceu, após a publicação da teoria, que atender a cada necessidade não é um fenômeno de tudo ou nada. Pois bem, a próxima crítica. A teoria ela é difícil de ser testada. Outras críticas à teoria de Maslow, ela aponta que sua definição de autorrealização é difícil de ser testada cientificamente. Em sua pesquisa sobre a autorrealização, Maslow ele se baseou em uma amostra muito limitada de indivíduos, incluindo pessoas que ele conhecia, bem como biografias de indivíduos famosos que ele acreditava serem autorrealizados. Então a gente vê aí duas críticas bem contundentes a essa teoria de Maslow. Conclusão sobre a pirâmide de Maslow. A teoria proposta por Maslow em 1943 ela foi muito popular e é utilizada até hoje, especialmente nas empresas, nas organizações e em universidades. E apesar de ser uma teoria, digamos, antiga e receber muitas críticas, ela foi e é ainda muito influente nas organizações. E embora não seja um método passo a passo, a pirâmide de Maslow ela oferece aos líderes, não só aos líderes, mas às pessoas de um modo geral. Como eu já havia dito antes, essas teorias, elas, de uma certa maneira, elas não são voltadas apenas aos líderes, mas às pessoas de um modo geral que desejam lograr êxito em suas profissões. Então, assim, que ela oferece, a todos nós uma gama de ferramentas e possibilidades que podem ser utilizadas para aumentar a motivação de várias equipes, de vários grupos de indivíduos. E ao entender a hierarquia das necessidades, as pessoas aprendem que o dinheiro ele é importante, mas não é a única, nem a melhor forma de motivar as pessoas. Então, assim,
A hierarquia das necessidades, ela ajuda as pessoas, né, especialmente os líderes, a se tornarem bons condutores de pessoas, né? Capazes de formar equipes altamente eficazes e produtivas, e levando também as pessoas a desenvolver as suas potencialidades dentro ou fora das organizações. Nesta aula, estudamos a teoria comportamental da administração, ou conhecida como teoria behaviorista, que aborda a ciência como comportamento. Estudamos também a teoria das necessidades de Maslow, bem como a pirâmide das necessidades e as críticas a essa teoria. Então, até a nossa próxima aula.